Oi, pessoal, boa tarde. Estamos aqui para mais um seminário aí, que eu acho que hoje temos um convidado especial, o Bernardo, que fez pós-doc, está fazendo, está terminando o pós-doc, está indo para o NCC, passou no concurso lá, então será um futuro grande parceiro aí, espero, mas está vindo de um tempo em Cambridge, certo? Um ano lá, estudando várias coisas que ele vai discutir hoje com a gente, e além do trabalho dele que vai mostrar. Então, passo para ele sem mais delongas. O Bernardo tem uma longa história em IA, fez o doutorado no NCC, trabalhou na IBM, depois fez um outro doutorado em filosofia, então é um filósofo mesmo, certo? Vamos ouvir um pouquinho sobre isso. Obrigado, Bernardo. Obrigado, Fábio. Obrigado, Renato. A ponteira não tá, né? Não, por causa do brilho da TV. Boa tarde, pessoal. Obrigado por terem vindo. Tenho trabalhado com teste de Turing, com Turing, estudo do pensamento do Turing, particularmente sobre a visão do Turing acerca do futuro da inteligência de máquina, né, como ele chamava na época, que hoje a gente chama IA, há vários anos, e então a ideia aqui é apresentar, não tem muito tempo, dar umas pinceladas em alguns achados. É uma pesquisa que eu fiz de um ponto de vista bastante multidisciplinar, do ponto de vista escrita da história, sobre o Turing. Então, estudei bastante o que se escreveu sobre o Turing, especialmente sobre o teste de Turing, sobre a visão do Turing, né, da IA e tal, do futuro das máquinas. Também do ponto de vista filosófico, análise de conceitos. Esse conceito teste de Turing acabou sendo um conceito bastante, não vou dizer central na pesquisa em IA, mas na discussão sobre a IA, talvez. E é um conceito que tem uma certa evolução, vou procurar, né, rapidamente destacar alguns pontos nesse sentido. E também do ponto de vista científico, a IA como ciência, a filosofia da ciência, a filosofia da IA como ciência, né? E, enfim, dando um destaque para o que a gente tem de estado da arte da IA hoje, né, os LLMs, grandes modelos de linguagem, vou procurar sugerir uma maneira de entender o impacto dessa IA que a gente tem hoje com relação ao teste de Turing proposto pelo Turing lá em 1950. Então, em 2023, né, ao longo do ano, teve muita discussão sobre o ChatGPT, né, como a principal aplicação dos modelos de linguagem. Artigos em grandes veículos de publicação discutiram o impacto do ChatGPT e alguns deles fizeram essa discussão tomando o teste de Turing como um conceito de referência. Então, a gente tem, por exemplo, um artigo na Nature que discute o impacto do ChatGPT no teste de Turing, teria quebrado o teste de Turing, a corrida está aí para novas maneiras de avaliar a IA. Quer dizer, essa discussão sobre o teste de Turing ter sido passado ou que ele não serve como um benchmark para avaliar a IA, ou uma maneira de avaliar a IA, é uma discussão já antiga, ela tem ciclos, de alguma maneira o teste de Turing está sempre voltando, né, declarado irrelevante, não tem mais valor de uso para IA, e aí depois ele volta, e as pessoas voltam a falar dele. Então, quer dizer, ele tem uma certa popularidade que se preserva e se renova, né, de alguma maneira. Um artigo também na revista da I3E, Spectrum, perguntando se o teste de Turing estaria morto. Então, diante dessa, existe uma certa linguagem que assume o teste de Turing como um benchmark para IA, né, nesse tipo de discussão. Eu escrevi uma carta para Nature em relação a esse artigo deles, onde eu procuro descaracterizar um pouco, tirar o teste de Turing desse lugar de benchmark da IA e chamar a atenção para a importância do distanciamento histórico, a importância da gente olhar para o teste de Turing como ele foi proposto lá, no contexto que ele foi proposto,
E aí tem basicamente muita coisa que eu vou falar hoje tem a ver com isso. O que a gente pode obter com esse distanciamento histórico? À direita, sim. Então, essa apresentação vai ter 3 partes, elas não estão igualmente distribuídas, tá? Eu acho que vou demorar um pouquinho mais na primeira e depois quase igual à primeira na segunda, mas talvez menos um pouco. E depois eu vou só dar uma pincelada aqui na última, tá? Que é sobre o futuro e falar um pouco do possível papel do teste de Turing no que está por vir ainda. Então, com relação à primeira parte, que é o histórico, né, olhar para o teste de Turing, segundo o próprio Turing, porque isso é uma questão importante, né, é um conceito que ganhou vida própria, é um conceito que se tornou, por exemplo, um verbete em enciclopédia de filosofia, lá naquela, por exemplo, de Stanford, e as pessoas falam dele como uma coisa abstrata, né, o teste de Turing é um certo experimento que tem uma certas características, e aí a gente sabe o resultado do experimento e tal. Então, isso é uma visão muito comum sobre o teste de Turing. Então, o que eu vou apresentar, meu trabalho tem muito esse caráter de história e filosofia da ciência feitos de maneira integrada. Então, a história e a filosofia são integrados. Isso hoje no mundo é uma disciplina. Tem certos departamentos em universidades que são chamados departamentos de história e filosofia da ciência, são integrados. E essa é a minha abordagem, né, para o teste de Turing. Então, eu quero saber sobre o teste de Turing, levando em conta aspectos analíticos do teste, mas com foco na proposta original histórica. E, basicamente, o meu objetivo aqui é fazer uma distinção entre o que seria, então, esse teste proposto pelo próprio Turing, nos termos dele, e o que passou a ser uma certa reinterpretação. Não é que existe uma única reinterpretação, existem variações, mas é um conceito que foi evoluindo, como eu mencionei, e tem uma figura específica, que é o Joseph Weizenbaum, que é um pioneiro da computação, certa forma da IA também, eu vou um pouco problematizar isso, que foi, a meu ver, uma figura influente nesse contexto de reinterpretação do teste de Turing. E aí eu vou tentar diferenciar, então, o Turing, o teste de Turing segundo Turing e o teste de Turing segundo reinterpretações, em particular uma feita, talvez iniciada pelo Weizenbaum, e que provocou outras, foi bastante influente. E em seguida, aí eu vou usar essa minha interpretação do teste original e trazer algumas citações do próprio Turing, para a gente pensar, então, os LLMs e o que a gente pode entender do impacto ou do significado dos LLMs da maneira como eles existem hoje. Não sei se vai dar tempo de passar em todas as citações, procurar mostrar o máximo delas. Quero só mostrar algumas imagens rapidamente nesse esforço da gente voltar um pouco no tempo, voltar lá no pós-guerra, no início da computação digital. Então, a gente tinha alguns projetos de construção desses computadores digitais, né? Na Inglaterra, a gente tinha 3, um deles em Manchester, para onde o Turing vai, né, no final da década de 40, ele contribuiu com um sistema de programação, né, para essa máquina, que é um protótipo, chamada Mark I, né, da Universidade de Manchester. Máquinas bastante rudimentares com relação ao que a gente tem hoje, naturalmente, né. Então, a ideia aqui é ressaltar como que o Turing, como um pensador, como um ator histórico, como um cientista, como um matemático, e alguém que procurou pensar o futuro, antecipar o futuro, projetar o impacto dessas máquinas, como que ele realmente, isso aqui é a base material que ele tinha. Então, quando a gente pensa na IA hoje, que a gente conhece, e a gente tem máquinas muito poderosas, hardware poderoso, a gente tem décadas de lei de Moore, né, com o avanço do hardware, aumento da capacidade de armazenamento das máquinas. O que o Turing tinha era isso aqui. Isso era o pano de fundo dele. Essa aqui é uma outra foto que mostra a versão comercial daquele protótipo. Foi comercializado na Inglaterra por uma empresa chamada Ferranti. E aqui a gente tem um grupo
posando para foto, fingindo estar jogando xadrez com a máquina. Essa mulher no centro da foto foi secretária do Turing. Aqui a gente tem alguns recortes de jornal do The Times, do The London Times, né, em que você vê a controvérsia pública sobre mentes e máquinas, sobretudo no ano de 1949. A gente teve um auge dessa controvérsia, ela começa logo em 46, e em junho, particularmente, tem um evento que é uma palestra dessa figura, acho que não está funcionando aqui, do Jeffrey Jefferson, que é no último recorte ali. Isso é uma carta que ele escreve para o editor do The Times. O Jefferson era um professor de neurocirurgia da Universidade de Manchester, e foi, talvez, ali na Inglaterra, no contexto do Turing, foi o principal crítico da visão do Turing, de que seria possível algo como uma inteligência de máquina. Então, o Jefferson fez a palestra dele, The Mind of the Mechanical Man, né? E aí gerou toda uma repercussão. Ele fez essa palestra em 9 de junho, aí em 10 de junho o The Times publica uma matéria sobre a palestra dele, e aí você tem toda uma sequência. Entrevista o Turing dia 11, com citações do Turing, né? Não dá para ver, mas é só para mostrar que teve uma discussão pública na Inglaterra naquela época sobre o significado dessas máquinas, dos computadores digitais. O que seriam capazes, né? O que se poderia esperar daquelas máquinas. E aí, basicamente, na Inglaterra, o Turing, ele fazia uma projeção de ele procurava explicar o poder da computação digital, então, nascente, rudimentar, e procurava alertar as pessoas de que essas máquinas seriam capazes de coisas incríveis para a época, e, inclusive, de reproduzir um comportamento muito comparável a um comportamento humano em certas tarefas, a ponto de se tornar indistinguível do comportamento humano em certas tarefas, inclusive conversação, que é um ambiente, é um contexto de desempenho cognitivo, digamos assim, que foi muito considerado, talvez ainda seja, né, agora menos, um pouco, é isso que é a discussão, um ambiente distintivo do ser humano. Só o ser humano é capaz disso, nenhum outro animal da natureza tem uma linguagem sofisticada, como a nossa e tal. E o Jefferson, então aqui dá um pouco do clima da discussão. O título da carta do Jefferson é O Ressentimento dos Papagaios. Então a gente tem hoje toda uma discussão dos papagaios estocásticos, aí faz um grande barulho sobre os papagaios estocásticos. Isso não é novo. Então, o Jefferson cita o Descartes, que é um filósofo que traz os papagaios, tem outro que é o Diderot, que também tinha trazido os papagaios, e aí a ideia do papagaio é uma cognição que só repete as coisas, não tem inteligência. Então, o clima, né, para a carta do Jefferson traduzida, é que ele fala, por exemplo, eu não vou ler toda, mas eu ficaria realmente arrependido se tivesse merecido, né, a hostilidade daquele pássaro acrobático, charmoso e decorativo, o papagaio. E ele continua, e toda uma ironia, né? Então, quando a gente vê... Então, estou tentando também aproveitar isso para mostrar que o texto do Turing de 1950, né, alguns de vocês leram e conhecem o texto, a maioria de vocês conhece o texto. O texto do Turing tem vários sinais de que você indo no contexto histórico e vendo o debate que estava acontecendo publicamente, né, é uma espécie de fazer a história social do artigo do Turing, por trás do artigo, você vê que ele estava em diálogo com o Jefferson, ele estava em diálogo com o artigo do Jefferson, e aí isso vai restringindo a maneira da gente interpretar a proposta do Turing, vai ajudando a gente a compreender o contexto no qual o Turing propõe tudo aquilo. E aí ele diz, provavelmente ele, o professor Jefferson, estaria disposto a aceitar o jogo da imitação como um teste. O jogo, aí ele quer dizer, né, o jogo não é nada tão novo, inusitado, o jogo é frequentemente usado na prática sob o nome de Viva Voce, para descobrir se alguém realmente entende algo ou se aprendeu como um papagaio. Então aqui ele está respondendo ao Jefferson.
Aí ele apresenta uma máquina, um exemplo, né, de trocas entre a máquina e um interrogador, uma interrogadora humana, e basicamente a máquina apresenta um soneto, o interrogador discute com a máquina o soneto que a máquina apresentou, a máquina comenta, existe uma discussão crítica sobre de interpretação do soneto, como uma peça criativa e tal. A máquina, o interrogador procura misturar contextos, né? Então, junta o soneto, que fala sobre as estações, né, inspirado em Shakespeare, com um personagem de uma obra do Charles Dickens, que é um escritor britânico, e aí, quer dizer, pensar aquele personagem no contexto das estações do soneto, quer dizer, procura fazer um certo desafio para ver se estava entendendo mesmo, se a máquina sabia do que estava falando, esse tipo de coisa. Então, o Turing apresenta esse exemplo, e aí ele diz, será que o professor Jefferson diria, se a máquina descrever sonetos, daí que o Turing apresenta já como uma provocação em resposta ao Jefferson, que diz, se a máquina pudesse escrever um soneto como Shakespeare, não sei o quê. Então, o Turing vai lá então, imagina essa máquina aí mesmo, que você tá exigindo. Se ela fizesse esse soneto, se ela sustentasse uma conversação desse tipo, você aceitaria, então, a inteligência de máquina? É basicamente um pouco isso. A discussão está no artigo do Turing. Então, esses são dois dos principais trabalhos que eu tenho feito, publicado, em que, aqui não vai dar tempo de falar muito, mas se vocês quiserem ver mais, vocês poderiam, esse artigo recente, ele é acesso aberto na revista de História da Computação da I3E, onde eu procuro documentar bastante o entorno do artigo do Turing. E aí, a ideia de a gente interpretar o teste de Turing como um experimento mental, não como um experimento prático, que é um benchmark da IA, que vai lá ser implementado como um experimento para gerar um resultado que vai fazer a gente decidir alguma coisa sobre a IA. Não. Quando a gente pensa no teste de Turing como um experimento do pensamento, basicamente, esses elementos, eles são fortes para empurrar a interpretação nessa direção. Então, ele é proposto numa controvérsia, o Turing faz a variação contínua dos cenários, das condições do desenho do teste. Então, é uma mulher, é um homem, é máquina imitando máquina, ele vai variando isso ao tempo todo, ao longo do texto, de modo que ele não apresenta critérios estatísticos. O Turing trabalhou com estatística bayesiana durante a Segunda Guerra, obteve resultados então incríveis de fronteira, num contexto de guerra, para resolver um problema prático importantíssimo. Então, Turing é um cientista, é um matemático. Por que ele... E aí, durante décadas, o teste de Turing foi interpretado assim como é uma discussão imprecisa, ele nunca especifica de uma maneira adequada o que seria o experimento. Pesquisadores da IA, Patrick Hayes, Kenneth Ford, chegaram a dizer que, né, tem um artigo, o teste de Turing considerado danoso, em que eles realmente são bastante críticos da proposta de Turing, e eu procurei explorar uma ideia que, bom, é improvável que um cientista desse porte iria propor um experimento cheio de imprecisões e que não faz sentido, e a gente tem que recrutar mulheres, recrutar homens, né? Quer dizer, ele não fala de critérios, ele não fala de duração do teste, ele não fala amostra estatística. Então, nada disso aparece. O que aparece é uma discussão bastante retórica. O uso material concreto que ele faz do teste é ilustrar o argumento dele no artigo. O teste em si, para a gente só ter uma imagem rápida, né, da estrutura do teste, você tem 3 participantes, né, A, B e C. C é um interrogador juiz. A vai tentar imitar o B, né? B tem um certo tipo, B tem uma característica, vamos dizer assim, por exemplo, se B é um homem, então B é genuinamente um homem. A não é um homem, mas está tentando imitar um homem. Está tentando imitar o comportamento de um homem. Mas Turing vai variando
os tipos que esses elementos vão instanciar em diferentes cenários do teste. E aí meu foco é mostrar que a proposta é fazer a variação e, no fundo, uma questão abstrata que emerge do argumento dele é de que, de fato, ele não está interessado em fixar que vai ser um teste onde a máquina vai ter que imitar uma mulher, então ela vai ter que ser treinada para reproduzir um comportamento de uma mulher numa conversação. Não. O foco dele não é fixar nenhuma dessas condições, mas sim variar, quase que perguntando, e aí a minha sugestão de interpretação, seria A capaz de imitar estereótipos intelectuais associados com um tipo de B, seja ele qual for, tá? Pode, inclusive, ser máquina com máquina, que o Turing apresenta também no artigo. Uma máquina digital imitando uma máquina analógica. A despeito das diferenças físicas entre A e B, das diferenças ontológicas, existenciais entre A e B. E aí você percebe a tentativa de perguntar assim, né? Quer dizer, A pode se passar por aquilo que não é? Então, essa é uma questão que é muito interessante para quem está explicando o Turing ali, inclusive tem sessões explicando o que é a computação digital, explicando o que é a máquina universal. O poder da computação digital é justamente esse, é justamente você construir uma única máquina e poder reprogramá-la ou retreiná-la para que ela reproduza comportamentos diversos, certo? Então, a gente vê isso nesse formato do teste. Agora, é um desenho experimental, retórico, discursivo, que serve que leva em conta várias exigências desses críticos que estão em debate com ele, tá? Eu não vou ter tempo de mencionar, mas a presença do participante B tem muito a ver com o artigo do Jefferson e coisas que o Jefferson fala no artigo dele anterior ao artigo do Turing. Mas, enfim, então isso aqui está muito mais em diálogo com as críticas, procurando responder às críticas, do que efetivamente ser um experimento. Uma coisa que é pouco lembrada é que, em 48, o Turing tem um relatório técnico que ele envia para o Laboratório Nacional de Física britânico, onde ele trabalhava, em que é Maquinário Inteligente, o título do relatório, e ali não aparece a retórica de um experimento de fim de século, que aparece no artigo de 50, né? O que a gente pode esperar se executarmos esse experimento no fim do século? O Turing chega a falar isso. Então, é uma retórica que deu margem às pessoas interpretarem o famoso teste de Turing como um experimento prático a ser realizado no fim do século e tal. Só que a minha sugestão aqui é de que isso é uma leitura superficial da proposta do Turing e que uma leitura estrutural tanto do texto de 50 quanto dos outros escritos, quanto do contexto sócio-histórico, mostra muito mais para a gente e, então, por exemplo, sugere que a gente valorize mais essa passagem que está em 48, onde ele afirma que provavelmente teria algum efeito no convencimento de críticos e oponentes a real produção das máquinas. Então, quer dizer, a minha sugestão de interpretação é a seguinte: em 50 você tem um texto muito mais voltado para propaganda, muito mais voltado para duas coisas. Uma é responder os críticos com ironia, uma espécie de o componente negativo da proposta, ou crítico da proposta, responder com crítica de volta, e um componente positivo que é fazer uma propaganda de uma agenda de pesquisa para aí sim construção de máquinas que aprendem. Essas máquinas que aprendem, aí a gente volta no texto de 48, elas sim, a existência material dessas máquinas na sociedade é que teriam o poder de convencer os críticos. Então, quer dizer, não é um experimento com mulheres, com homens e sei lá como a gente vai recrutar essas pessoas que vai determinar, e hoje em dia está se fazendo testes de Turing online, né, recrutando crowd workers na internet e tal. E aí tem sempre essa popularidade do teste de Turing, né, e as pessoas exploram isso, e as pessoas querem
depois poder dizer lá que rodaram um experimento e que agora foi visto que a máquina passa no teste, naquele teste lá retórico, um tanto pitoresco e irônico. Turing, a real produção das máquinas era sim, seria sim o que o Turing imaginava que era a proposta séria do Turing, era o que de fato poderia ter um efeito. Então, agora eu vou rapidamente, conceito de imitação original do Turing. Então, quando a gente pensa que o teste de Turing teria estimulado a ideia de que a IA está aí para enganar as pessoas, para fazer, enfim, a gente pode usar de quaisquer truques ali, internamente na programação da máquina, e se as pessoas acreditarem, tudo bem, e isso vem do teste de Turing, né? Então eu quero desfazer essa coisa, eu quero mostrar que imitação é um conceito técnico e matemático para o Turing, que tem bastante a ver com a ideia da máquina universal. Então ele usa esse termo, imitação, para a própria máquina universal, em vários dos escritos dele, e então ele está aqui em carta para era então estudante de doutorado, que era co-orientada por ele na Inglaterra, Worsley, e aí tem um trecho que ele diz assim: o fato é que os movimentos de uma máquina de Turing finita ou de um computador finito são, em última análise, periódicos. E, portanto, qualquer sequência computada por eles é, em última análise, periódica. Portanto, é fácil, em teoria, fazer uma máquina imitar a outra máquina, embora o tamanho da máquina imitante tenha que ser de ordem exponencial do tamanho da máquina imitada. Então, para completar um pouco o contexto dessa carta, ele está sugerindo que, por mera memorização, o que seria fácil, em princípio, seria fácil imitar. A gente tem uma máquina que observa a outra máquina. A máquina que observa e que vai imitar, se ela tiver um tamanho, uma capacidade de armazenamento exponencial na ordem do tamanho da máquina que vai ser imitada, então, por mera memorização das várias combinações possíveis do comportamento da máquina que está sendo imitada, você já poderia ter um bom desempenho na imitação. Tá? E agora ele fala, provavelmente seus métodos poderiam, e tem toda a tese de doutorado dela, que saiu depois, provavelmente seus métodos poderiam provar que essa relação exponencial poderia ser reduzida a um fator multiplicativo. E aí eu vou sugerir mais para o final, em diálogo com os LLMs, que o que estaria em jogo aqui para fazer essa redução de um fator, de uma ordem de grandeza exponencial para um fator multiplicativo é a inteligência, a presença da inteligência. Contrabalanceando com um grau de memorização que também é necessário, porque para imitar A imitar B, é necessário alguma memorização. Você precisa observar B para que você possa imitar B. Então, memorização é necessário, mas memorização sozinha leva a uma demanda exponencial. Nessa segunda carta, só quero destacar que o Turing se referia à inteligência de máquina como um segundo tipo de inteligência, que, no entanto, poderia, em várias tarefas cognitivas, se tornar indistinguível da inteligência humana. Então, se você pensa em inteligência humana como inteligência 1, inteligência de máquina como inteligência 2, 2 pode, talvez, se equiparar a 1 em certos contextos, mas ele sempre foi cuidadoso nessa linguagem, e então, tipo, a ideia de que o Turing achava que a máquina é igual ao cérebro humano, por exemplo, você não vai encontrar isso nos escritos dele. Você vai encontrar que é um outro tipo de inteligência, mas que sim pode, ele acreditava que poderia chegar ao ponto de imitar com sucesso, né, o tipo original. Então ele diz, naturalmente nunca se fará um ser humano dessa forma, será apenas outra espécie do gênero pensante. Ele tem alguns comentários que dialogam com teoria da evolução também, só para registrar, não vai dar tempo de falar disso, mas enfim. Então as máquinas como espécie, tem uma coisa assim que é um pouco provocativa que ele faz. E os testes práticos de Turing, mencionei de passagem já, aí a gente
pode lembrar do Joseph Weizenbaum. Esse é um texto dele menos conhecido, eu vou já mencionar o outro que é mais conhecido, mas esse é anterior, em 1962. Olha o título do texto: Como fazer um computador parecer inteligente, com ênfase no parecer. Então, Weizenbaum é o criador de uma técnica e de um programa, né, que ficou conhecido como ELIZA, ou ELIZA em inglês, que basicamente faz manipulação de texto, baseado em palavra-chave, templates pré-definidos, com o objetivo de testar como que a máquina seria percebida. Mesmo uma máquina tão simples quanto essa, que só baseada em pequenos truques ali, fica repetindo o que a pessoa fala e tal, ele tinha interesse em estudar como ela seria percebida. E ele chega a dizer isso, né, esse experimento ali que ele está reportando, nesse artigo que é mais conhecido, na Communication of the ACM, é uma forma impressionante de teste de Turing. Então, assim, eu discordo, acho que, claro, é uma interpretação, e não é que ele não tem que ser estudioso de Turing e tal. Inclusive no livro dele, famoso, que eu vou mostrar uma imagem em breve, ele é bastante elogioso ao Turing como um pioneiro da computação e tudo, mas é uma interpretação, né? A meu ver, está errado, não é. E eu vou tentar mostrar por que não pode, o experimento ELIZA não pode ser caracterizado como um teste de Turing, no sentido original de Turing. O trabalho do Weizenbaum inspirou outros, por exemplo, do Kolbe, com um sistema chamado Perry, que simula processos paranoicos. O Kolbe e outros, né, autores chamam de testes de indistinguibilidade do tipo Turing. Então, quer dizer, você vê que foi se criando uma linhagem de interpretação do teste de Turing e que vai culminar nessas competições de Hugh Loebner, que é uma figura, um empresário e tal, não é um cientista. As 5 primeiras edições das competições de Loebner, que eram chamadas testes de Turing, testes práticos de Turing, foram vencidas por um sistema simplesmente das 5 às 4, as 4 das 5, por um sistema que faz o truque do ELIZA ali, que todo mundo sabe que não tem nenhuma inteligência, mas, no entanto, foi usado nesse contexto. Então, quer dizer, eu chamo isso de experimentos Weizenbaum. São experimentos de Weizenbaum, não são testes de Turing e tal. Weizenbaum tinha muito interesse em como o ser humano iria perceber as máquinas, né? E isso é uma agenda de pesquisa absolutamente válida, e ele é um refugiado alemão nos Estados Unidos, fugindo do nazismo, está muito preocupado com o nazismo. No livro dele, ele usa esse quadro, né, que é uma pintura intitulada Autômatos Republicanos, está, né, criticando esse pensamento que ele chama, né, de instrumental, ou que a gente pode chamar nas humanidades de razão instrumental, que não faz discernimento, não faz julgamento crítico das coisas e simplesmente vai reproduzindo. Então, é isso, a motivação dele é cuidar, alertar a sociedade contra esse tipo de fenômeno, muito semelhante a um contemporâneo do Turing na Inglaterra, chamado Hartree, que dizia a mesma coisa, que esse papo de dizer que as máquinas serão inteligentes podem levar ao retorno do nazismo, dizia isso também. Então, é uma discussão. Eu tenho um trabalho também sobre as disputas entre o Turing e o Hartree, naquela mesma revista Anais da História da Computação, em que a gente vê as perspectivas de sociedade do Turing e do Hartree, e como que essas perspectivas sociais se apresentam na posição que cada um tem sobre a possibilidade da inteligência de máquina. Então, chegando nos LLMs, então tem alguns trechos do Turing sobre o que seria uma prova adequada, tá? E ele está falando de aprendizado de máquina, então vou deslocar um pouco a discussão do Turing, menos sobre o teste agora e o formato do teste, e mais sobre a visão do Turing sobre aprendizado de máquina. Então, o Turing lá pelas tantas fala, no artigo de 50, outro resultado importante de preparar nossa máquina para sua parte no jogo da imitação por um processo de ensino e aprendizado
é que a falibilidade humana provavelmente será omitida do ensino de uma forma bastante natural, ou seja, aprendida sem treinamento especial. Falibilidade humana, no artigo dele, é uma dessas características que são bastante humanas e que a máquina, porque ela precisa imitar o ser humano, ela precisa demonstrar a habilidade de... Então, ela é máquina, ela não é ser humano, mas ela precisa ter um comportamento que seja percebido como humano. E aí alguém poderia pensar, né? Então a gente vai treinar uma máquina para ter parte no jogo da imitação, para que ela tenha um bom desempenho no jogo da imitação, e a gente teria que talvez ensinar ela a, olha, quando acontecer isso, você vai mentir, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, coisas para produzir a enganação da pessoa observadora humana. O Turing diz explicitamente que esse tipo de coisa, ele espera que vá ser aprendido de uma maneira natural ao longo do aprendizado, e não via um treinamento especial. Então, quer dizer, a máquina para jogar o jogo da imitação, na visão dele, ela não vai ser preparada simplesmente o mais rápido possível para vencer o jogo. Ele está interessado no treinamento, na educação dessa máquina com a cultura humana, para que naturalmente, uma vez simplesmente sabendo que ela vai jogar um jogo, como seres humanos jogam um jogo e tem que imitar coisas e tal, ela iria imitar. Então, ou seja, não de uma maneira artificial. Nessa outra passagem, em 51, ele diz que a reação real da máquina às circunstâncias é que provaria a afirmação dele, né, de que as máquinas podem ser construídas que simularão o comportamento da mente humana de maneira muito próxima. E aí ele faz uma elaboração mais detida do que seria a natureza dessa prova. E aí ele fala, e aí que ele aponta o aprendizado de máquina, eu vou ter que passar um pouco mais rápido aqui, como o caminho, talvez o único caminho que ele acredita que realmente seja o caminho para a inteligência de máquina. Por quê? Porque aí sim, se a máquina aprende pela experiência, aí sim ela pode sustentar um comportamento, e aí se ela fala uma coisa que cai mal, se ela comete um erro, um equívoco, ela não vai precisar ser reprojetada, ela não vai precisar ser desligada e ser corrigida. Não, porque ela aprende pela experiência, é uma coisa dinâmica. Então ela vai se adaptar imediatamente àquela situação, e isso sim seria uma performance impressionante. E aí ele faz um alerta bem claro, né, no contrassenso do Weizenbaum, ou de, enfim, preparar as máquinas de uma maneira a priori, quer dizer, eu vou lá preparar umas estruturas aqui, assim, quando ela receber essa fala, ela vai responder isso, aquela outra, ela vai responder isso, aquilo. O Turing fala que não é isso, né, que ele fala, seria bem fácil organizar experiências de tal forma que as máquinas automaticamente, as experiências, desculpa, fizessem a estrutura da máquina se desenvolver de uma forma previamente pretendida. E isso seria, obviamente, uma forma grosseira de trapaça, quase equivalente a ter um homem dentro da máquina. Então, e o que a gente vê nos LLMs? Aí tem um comentário do Turing muito interessante em diálogo com um fenômeno, que é esse fenômeno do escalonamento, né, dos LLMs. O Turing chega a dizer que fazer uma analogia com uma pilha de nêutrons, né, que é uma analogia da física atômica, que tem a ver com a bomba atômica e tudo, né, depois como uma aplicação, que você pode ter uma pilha de nêutrons e talvez ela não tenha um tamanho suficiente para que se injeta um novo nêutron e não acontece nada. Mas, dependendo do tamanho dela, você pode injetar um novo nêutron e ela pode ser destruída porque ela atingiu uma certa escala. Então, quer dizer, é muito interessante que ele tenha feito esse comentário e que, recentemente, no contexto das máquinas Transformer, né, tenha sido observado leis de escalonamento, quer dizer, algo dado, né, antes disso, de que vai crescendo o número de parâmetros do modelo e, em algum momento, a performance vai aparecer, né, falando muito grosso modo. Então, tem esses dois trabalhos conhecidos aí, discutindo isso, esse fenômeno. Agora, esqueci de mencionar, então o Turing pergunta naquela passagem anterior
existe um fenômeno correspondente para mentes e existe um para máquinas, então ele diz, parece haver um para mente. Quer dizer, a gente pode pensar na criança que está ali ouvindo e sendo exposta a uma série de situações e tal, e de repente ela fala uma coisa assim, ela entendeu tal coisa, ela entendeu tal conceito. Então, quer dizer, essa escala crítica, né, o aprendizado se acumulando, até que ele tem um efeito observável. Então, parece que existe, né, a resposta para a pergunta dele, parece que existe um fenômeno análogo para as máquinas. Agora, só para, né, também apresentar um contorno aqui, também não significa que essas máquinas sejam capazes, por exemplo, de personificação consciente, simplesmente porque, em certa escala crítica, elas demonstram habilidade. A discussão já avançou um pouquinho, né, eu acho que é um fenômeno ainda muito mal entendido na IA, mas tem um trabalho recente, em 2023, já discutindo que, na verdade, são as métricas, e que é natural se você tem métricas rígidas, que você só lá pelas tantas você possa observar o efeito do aprendizado. Então, por exemplo, tarefas aritméticas, como adição, quer dizer, a máquina não recebe instrução sobre como operar uma adição, mas simplesmente vendo exemplos, ela está vendo 1, 2, 3, 4, 5, e ela continua errando, talvez, dependendo da escala em que você para o treinamento e faz o teste, mas, em algum momento, se observa que máquinas Transformer podem aprender a somar, né, dessa maneira, só vendo exemplos, e isso, claro, tem a ver com o fato de que uma adição ou está certa ou está errada, né, então, realmente pode ser súbito o momento em que você passe a ver o bom desempenho, né. Não quer dizer que ela não estava aprendendo, mas quer dizer que o fenômeno passou a ser observável em algum ponto do ensino. Turing apresenta um exemplo desse no jogo da imitação, etc. Então, já estou um pouco perto do tempo, 45. O mecanismo de atenção da arquitetura Transformer, então a gente viu, ele produz resultados empíricos significativos, né, na imitação. Então é uma imitação, né, não é a inteligência humana, não é o comportamento humano. E agora o ponto é que isso se observa como um resultado do aprendizado, predominantemente do aprendizado de máquina, sem recorrer à pré-programação ou truques do tipo Weizenbaum. Então isso é um posicionamento importante para a gente fazer, dado que existia uma certa visão do teste de Turing antes. E aí eu acho que esse resumo aqui é uma formulação que eu tenho procurado fazer, no sentido de sugerir que me parece que prova o conceito do teste de Turing, sim, as máquinas Transformer. Ou seja, a existência de máquinas construídas com uma estrutura lógica relativamente simples, quer dizer, existe uma arquitetura, a arquitetura está bem definida, não é um emaranhado de peças de engenharia que ninguém sabe como funciona, não, a arquitetura está lá, cuja inteligência cresce ao aprender com a experiência e chega a ter desempenho razoável em tarefas que antes eram consideradas domínio exclusivo da espécie humana na natureza, conversação especialmente. E aí a gente se pergunta, tem muita gente que, né, tem feito críticas nesse sentido, não, mas eles são meras máquinas de memorização, são os papagaios estocásticos, etc. Então, do ponto de vista de ciência da computação, o que iria estar implicado em imaginar que um desempenho como a gente vê num LLM seria fruto meramente de memorização? Então, isso aqui é uma árvore completa de conversação, né? Então, é uma estrutura que quer dizer o seguinte, os As, o primeiro nível ali, vamos pensar assim, os primeiros prompts. Então, você vai iniciar um diálogo com uma máquina de conversação, numa certa língua natural, português, por exemplo. Então, tem N possíveis prompts, sequências de padrões de strings em português que seriam semanticamente válidos, né? Não só sintaticamente, mas semanticamente válidos. Então, não sei quantos são, digamos que sejam N.
Então, uma máquina que fosse responder a uma conversa que continua, tá? Que tem um certo número de interações, a gente pode se referir a isso como o comprimento da conversa. Ou se fosse um teste, considerar um teste de Turing, o comprimento do teste de Turing. Essa máquina teria que, a priori, né, ela memorizou o que é uma conversa. Ela armazenou todas as conversas possíveis, percebe? Então, ela teria que ter uma resposta B para cada A desses, certo? Pelo menos uma resposta B. Se quiser forçar mais, você pode, porque você pode falar, olha, para cada prompt desse, na verdade, ela tem que ter uma lista de respostas, porque a pessoa pode repetir o prompt adversariamente, uma coisa assim. E teria que ter mais, mas para simplificar, ela, no mínimo uma para cada, ela teria que ter. E aí ela teria que também prever e armazenar, vamos dizer, um número M de Cs, já imaginado que seriam devolvidos por esse outro agente que está do outro lado, em resposta a aquele B. E aí, esses vários Cs possíveis, ela teria que ter também um D para cada um desses Cs. Então, você tem pares, cada par desse é uma interação, é uma ida e vinda na conversação, né? E aí, o que a gente vê? A gente vê que tem um crescimento exponencial das unidades armazenadas, né, em relação ao tamanho da conversação, ao quão extensa é essa conversação. Então, enfim, você teria uma explosão exponencial, como a gente chama em computação, no comprimento da conversação. Isso seria uma máquina puramente de memorização, né? Imagina a complexidade de produzir essa máquina. Aí, tem essa passagem bem interessante, né, do Newell e do Simon, no Turing Award Lecture deles de 1976, eles dizem, o que torna um problema não é que uma grande quantidade de busca seja necessária para sua solução, mas que uma grande quantidade seria, ênfase deles, necessária se um nível requerido de inteligência não fosse aplicado. Então, quer dizer, é a ausência da inteligência que eles estão se referindo. Produziria a necessidade de uma busca exponencial. Como ele vai falar embaixo. A tarefa da inteligência, então, é evitar a ameaça sempre presente da explosão exponencial da busca. Então, a gente pode lembrar daquela... Só antes de chegar aqui, a gente pode lembrar daquela carta do Turing, onde ele fala de uma máquina imitando outra máquina e da relação exponencial, e que talvez, se seguisse certos métodos que fossem bem-sucedidos, você poderia reduzir essa relação exponencial para um fator multiplicativo. Então, dá para fazer um paralelo aqui com essa fala do Newell e do Simon, né, no sentido de que a tarefa da inteligência é reduzir essa explosão exponencial, né. Então, agora, de novo fazendo um contorno, isso não quer dizer que os transformers tenham uma alta eficiência de aprendizado, né, e aí estou falando aqui um pouco livre, assim, a gente, né, a gente vai entendendo esses parâmetros à medida que o estado da arte vai avançando, né? Então, amanhã, se tiver uma máquina muito melhor que o Transformer, que pode, com um tamanho menor, reproduzir um comportamento, né, correspondente, vai ficar concretamente demonstrado que a eficiência do Transformer no aprendizado não era grande. Então, de modo geral, do ponto de vista dos impactos da IA, né, não parece razoável aceitar que uma máquina tenha que ter um número de parâmetros como essas máquinas têm, tenham que demandar recursos naturais na proporção que elas demandam, para que elas possam entregar ali um resultado né, de uso, um valor de uso. Então, é uma questão grave, né? Então, não estou fazendo apologia do uso de máquinas transformers e tal, mas estou tentando fazer aqui o distanciamento histórico que eu mencionei. E aí, de novo, o Turing tem um comentário interessante, né? Ele está criticando a ideia de, na seção dele, lá no artigo de 50, seção 7, a última, máquinas que aprendem, ele fala sobre o uso de punições e recompensas, né, no processo de ensino. E ele fala que somente isso, né, ficaria difícil, porque você teria um processo de ensino lento, né?
E aí ele faz, assim, as ironias dele, né? Se o professor não tiver outros meios de se comunicar com o aluno, a quantidade de informação, ênfase meu aqui, que pode alcançá-lo não excede o número total de recompensas. Quer dizer, um gargalo no processo de ensino, se a gente só se baseia na recompensa, ou nesse sinal de feedback, como a gente tem nas redes neurais. E aí ele diz, quando uma criança aprende a repetir Casabianca, ela provavelmente se sentiria muito dolorida, eu até já cortei um trecho, a ironia dele segue. É necessário, portanto, ter alguns outros canais de comunicação não emocionais. Se esses estiverem disponíveis, é possível ensinar uma máquina por meio de punições e recompensas, também por meio de punições e recompensas, percebe? Também por meio de aprendizado, a obedecer ordens dadas em alguma linguagem, por exemplo, uma linguagem simbólica. A diferença é que você tem uma linguagem mais estruturada, mais rica em estrutura, para que use as punições e recompensas, mas adquirindo mais informação a cada passo de punição e recompensa. E não simplesmente o sinal bruto. Então, para concluir, fazer um breve comentário no sentido de que eu acredito que o teste de Turing ainda tenha um papel na avaliação de IAs, não o teste de Turing literal, naquela forma, e com humanos envolvidos e tal, mas, que é a forma original que eu mostrei, mas sim de uma maneira que faça sentido para o nosso contexto, né? Então, a gente tem máquinas que demonstram um certo nível de inteligência. Seria interessante que a gente desenvolvesse fundamentos teóricos, etc., para que a gente possa medir, falar de níveis de inteligência, graus de inteligência, etc. E aí, bom, a minha visão é que se a gente tem C como uma máquina, não como um ser humano, né? Então você tem a A, que é uma IA, e aí uma coisa muito importante hoje é a gente poder medir as competências de uma IA, né? Então ela é capaz, ela tem uma certa habilidade num certo domínio, sim ou não? A gente poderia usar uma máquina C para avaliar isso, essa máquina C poderia ter acesso a informações, por exemplo, o Knowledge Graph, mas enfim, qualquer fonte de informação que ela poderia acessar para fazer os testes nessa IA. E aí, aonde está a inspiração no teste de Turing? Onde está o papel conceitual do teste de Turing? Está em que a gente na possibilidade de a gente fazer esse teste de uma maneira interativa e adversária. Então, hoje a gente testa as IAs muito com benchmarks estáticos, com a comparação dos resultados, das saídas entregues pela IA com né, um catálogo de pares input e output, né, e ver quantos acertos, e usa de várias métricas para avaliar o desempenho da IA, mas isso é feito de uma maneira, de certa forma, offline, e talvez com o aumento da disseminação das IAs na sociedade, isso não seja suficiente, né, porque, enfim, alguém testou e disse que tem uma certa qualidade lá, acurácia, etc., a IA, mas essa IA está no mundo real e eu quero poder, no mundo real, já executar um teste sobre essa IA, e aí, provavelmente, esse teste vai ter um caráter dinâmico ou interativo, como no caso do teste de Turing. Provavelmente, eu vou querer desafiar essa IA e não simplesmente acreditar num fabricante que diz que a IA tem essa e aquela qualidade, mas eu vou poder confrontar a IA de uma maneira adversária, né? Então, acho que esses dois elementos, quando a gente passar a avaliar as IAs mais nesse sentido, eu acho que o papel do teste de Turing vai estar presente ali. Então é isso, obrigado. Eu coloquei esse slide aqui para o final, uma espécie de resumo, enquanto fica aí, a gente, enfim, conversa e vê. Estou aberto para as questões de vocês. Um pouco rápido. Tá rodando aqui? Tá perguntas aqui, pessoal? Boa tarde. Boa tarde. Tá bom. Boa tarde, Bernardo. Obrigada pela sua apresentação. Eu estava, na verdade, já com uma pergunta pronta para você,
e você acabou não falando disso, né? Que é inteligência para o Turing. Mas, como você estudou bastante, né, sobre ele, porque sem querer demonizar, né, o cientista, o Nicolelis, ele fez uma declaração, eu digo sem querer demonizar, porque tem muitas coisas boas, mas nesse caso eu discordo, nesse caso específico, porque ele foi fazer uma entrevista para o Bandeirantes, aí ele falou assim, porque o Turing estaria se movendo no túmulo se entendesse que estão chamando isso de inteligência. E eu penso que não, porque a inteligência, na verdade, o que eu entendi, né, do que eu li do Turing, é que ele fala que a inteligência humana ela já funciona por mapeamento de padrões, né? Então, não exatamente ele falou isso, mas né, só nos anos 90 a gente descobriu um pouco sobre os neurônios espelho, que mostram que a gente aprende muita coisa por imitação, né? A imitação, a teoria da mente, a filosofia da mente, a gente também pensa assim, né? Por que essa pessoa disse isso? Então eu tenho que falar isso, né? A gente também tem essa especulação permanente. A diferença é que nós, seres humanos, a gente tem, você vê isso nos robôs, um robô, para ele andar, ele não tem a quantidade de sensores que o nosso corpo tem. Então, uma criança, ela consegue distinguir melhor um cachorro de um gato, ou um cachorro de um lobo, coisa que, né, para as máquinas é mais difícil, precisou de muito treinamento. Enfim, então existem diferenças, mas não desqualificaria a inteligência em si. Então eu gostaria que você comentasse um pouco sobre essa questão do que é inteligência para o Turing. Obrigada. Obrigado. Ellen, né? Ellen? Obrigado, Ellen. Mas você diz, não desqualificaria a inteligência humana, essa inteligência de máquina que a gente tem hoje, por exemplo, não desqualifica a inteligência humana. É diferente, precisa de mais. A inteligência artificial para o Turing é ok. Exato. Que a inteligência humana também funciona. E aí eu gostaria que você comentasse. Entendi, agora entendi melhor. Obrigado. Ele diferencia, eu falei rapidamente, né? Ele diferencia os dois tipos. E aí a visão dele de inteligência, quando você pergunta, a visão dele de inteligência, ele tem uma postura, vou dizer assim, não do ponto de vista de escola filosófica, mas do ponto de vista mais coloquial, ele tem uma postura, pode ser dita talvez pragmática, no sentido que ele não quer se comprometer, ele está tendo um posicionamento, de certa forma, como um cientista que estuda esses fenômenos, então estuda o fenômeno inteligência humana, inteligência de máquina, inclusive ele fazia pesquisa de contagem de neurônios, quantos neurônios tem no cérebro humano, recebeu umas informações de neurocientistas da época, quase muito próximas do que a gente sabe hoje, né, que é 10 a 11 neurônios no cérebro humano. Então, quer dizer, também tinha interesse na inteligência humana e dialogava com fisiologistas, neurocientistas, mas que ele não iria se comprometer, a inteligência humana é isso, é aquilo, ou minha visão da inteligência humana é tal. Ele tinha uma postura mais de essa coisa das tarefas cognitivas. Eu não sei o que é a inteligência humana até que ela se manifeste. Quando ela se manifesta, aí eu vejo a performance dela, né? Aí ele poderia ser dito, ele foi criticado historicamente, ou não necessariamente criticado, em geral sim criticado, mas dito behaviorista, comportamentalista, né, como a gente fala em português. No entanto, ele fica flutuando, a meu ver. Ele tem posições que dialogam com comportamentalismo, quer dizer, a visão de que eu não vou falar de atributos intrínsecos da mente humana, eu não vou especular sobre a mente humana, não vou dizer o que é pensamento, ou o que é... Tem uma fala dele, quando perguntado sobre a inteligência humana, ele diz assim, eu não sei, eu tive um zunido na minha mente. Tipo assim, né, para dizer, é uma coisa mal entendida, não sei. É um processo na minha mente, e o que eu observo
é o desempenho cognitivo manifesto. E disso eu vou falar. E aí na máquina, e aí muito se fala, né, o teste de Turing assume uma perspectiva comportamentalista ou behaviorista sobre a inteligência, no sentido de que ele propõe, né, o Turing propõe que se a máquina passa no teste, então ela demonstrou inteligência compatível com a humana. Essa transição do resultado da máquina no teste para a inferência, né, acerca do que é, então, essa inteligência da máquina, não é um tema que me parece que os escritos dele dão margem a... Parece bem em aberto. Entende o que eu quero dizer? Ele foi ambíguo sobre isso, ele não foi claro, ele não se posicionou, sabe? Em alguns momentos ele diz que, de que a pergunta original, podem as máquinas pensar, é uma pergunta mal formulada. Não é possível responder essa pergunta nesses termos. Então eu vou apresentar aqui o teste. Nesses termos do teste, a gente vai poder falar de desempenhos comparáveis. E aí, em outros momentos, como naquela carta, a segunda, a que está em fundo rosa, ele fala explicitamente que é uma outra espécie do gênero pensante. E aí o que ele está fazendo? Ele está estendendo a palavra pensamento, a palavra pensar, a palavra inteligência, que ele usa de uma maneira intercambiável, aqui. Naturalmente, nunca se fará um ser humano dessa forma. Tipo, não é igual, não equivale, num sentido intrínseco, ontológico ou existencial. São duas existências diversas. Mas, se isso for possível, se mostrar empiricamente que a gente consiga construir essa máquina, será apenas outra espécie do gênero pensante. Uhum. Bom, Bernardo, não sei se a gente tem muito tempo aqui, não sei se é algo, deixa eu fazer uma pergunta. Eu não li o seu réplica lá da Nature, mas se eu entendi bem, assim, você acha, quer dizer, tem gente que acha que o teste foi vencido e tem gente que acha que o teste não servia para nada. Quer dizer, na verdade, agora você acha o seguinte, pelo que eu entendi, você acha que os LLMs, eles mostraram que o Turing tinha razão de achar que um dia as máquinas iam chegar lá. É isso que você acha? Você acha Sim. que eles chegaram lá? Mas mesmo assim, você acha que o teste de Turing ainda vai revelar outros aspectos? É isso? Tá, obrigado, pela oportunidade de esclarecer melhor isso, o que eu estou dizendo. Essas formulações, essas discussões, elas tratam o teste de Turing como um experimento prático, físico, real, um experimento, né, que a gente roda mesmo e obtém resultados, e que, então, assim, o que é passar no teste de Turing para eles, né? É claro que eles estão falando dos LLMs, mas eles falam de qualquer coisa, assim, né? Inclusive é um texto de uma jornalista científica e tudo, mas ela não está preocupada com esse rigor que a gente está preocupada na pesquisa histórica e tudo. E aí, bom, o ChatGPT quebrou o teste de Turing, mas no texto dela, ela cita as competições de lobby, né, com as máquinas baseadas em Weizenbaum lá, já se passou no teste antes. Então, quer dizer, passar no teste vale o quê, né, nesse contexto? Então, talvez valha pouco, talvez porque o teste não tenha muito valor, né? E aí eu concordo que o teste não tem muito valor como um experimento prático, porque existe uma retórica, existe uma ironia, existe um uso dos elementos que os críticos colocaram, né? Por que ele tem o participante B como referência do comportamento que A está tentando imitar? Tem muito a ver com a discussão do Jefferson lá. Então, quer dizer, ele está em debate. É o que na filosofia se chama de um argumento dialético. Ele está em diálogo com uma coisa que veio do interlocutor, da interlocutora, e não quer dizer que ele está de fato propondo isso. O que ele está de fato propondo é a construção das máquinas que aprendem, e a ciência, estudo dessas máquinas que aprendem, como fazer isso, e quais são os fenômenos quase que físicos que a gente pode ter
nesse contexto. Isso é o que ele é a proposta positiva dele. Mas a proposta negativa se baseia muito no formato do teste, porque aí é o que ele queria para, né, provocar o pessoal ali e tal. Então, a minha visão é de que a gente não precisa de um experimento prático, literal, que é uma representação literal do jogo da imitação, para discutir o status do teste de Turing hoje, na presença do estado da arte da IA que a gente tem. E aí eu procurei mostrar alguns trechos, algumas passagens dos escritos do Turing, mostrando o que ele de fato considerava, sabe, como critério, como um marco empírico que ele gostaria de ver. Que tipo de máquina que seria correspondente a passar no teste e tal. Então, acho que essa discussão é mais rica, mais interessante, no nível conceitual, sabe, para que a gente possa discutir o significado da IA que a gente tem hoje e o que a gente espera, né? Quer dizer, o Turing esperava outras coisas também, mas eu acho que o que os LLMs demonstram é suficientemente próximo de alguns elementos que para o Turing eram marcantes, assim, que se um dia a gente tiver isso, é como se fosse assim, é o sinal do início, é o início da IA, né, no sentido do Turing. Mas não quer dizer que seja o que ele queria de fato. Ele fala do córtex da criança, aprende com uma certa eficiência de aprendizagem, né? Bom, obrigado. Eu não sei se assim, temos tempo para uma pergunta muito rápida, se alguém tiver. Bruno. Não, é realmente muito rápida, né? Porque você falou da inteligência. Obrigada. Você falou da inteligência humana, mas eu não sei se ficou claro o que ele considerava como inteligência de máquina. Era bem simples. Uma descrição da inteligência de máquina, então, não era algo intrínseco para ele, não era algo que ele vai falar assim, a máquina tem que ter... ele não dizia assim, a máquina tem que ter uma arquitetura que é exatamente essa. Inclusive, ele foi ter uma anedota interessante. O John McCarthy, em 2007, tem um artigo no AI Journal, onde John McCarthy fala, em 47 tivemos a primeira discussão sobre IA, feita pelo um lógico inglês, Turing. Mas ele foi feliz o suficiente de não dizer qual teria que ser o exato caminho da IA, a exata arquitetura da IA. Quer dizer, olha que interessante, né? Um pioneiro da IA falando isso sobre o Turing, porque realmente o Turing, naquela última sessão do artigo dele, a sessão 7, Máquinas que Aprendem, eu acho assim, ele deixa claro que o aprendizado de máquina é uma parte fundamental para que a gente tenha uma inteligência de máquina. Mas ele não diz, olha, a complexidade de um programa criança, que ele faz uma analogia com as crianças, de uma mente de criança, seria o programa criança. Tem que ser muito simples e só ir crescendo por aprendizado, ou, de repente, eu vou colocar o que seria uma analogia com a Constituição dos Estados Unidos. Ter algumas regras fundamentais e que permitem até a reescrita de regras mais superficiais, mais periféricas, digamos assim, mantendo aquele núcleo mais fundamental. Ele abre para essa possibilidade. Então, quer dizer, em termos de arquitetura, ele não fala sobre mente humana, ele não está no campo da psicologia ou algo assim, e também, em termos da máquina, ele evita se comprometer com uma arquitetura de máquina que seja assim, ou assado. Bom, ela vai precisar aprender pela experiência, senão ela vai ser surpreendida e ela não vai ter saída, porque ela não é capaz de aprender. Então, ela tem uma inteligência descontinuada, é uma inteligência que não é viva nesse sentido de poder se adaptar. Então, é o máximo que ele fala, assim, ele não, sabe, ele não fala, a inteligência de máquina vai ser assim, assim, assim. Ele tem algumas descrições, mas deixa muita coisa em aberto, convidando a pesquisa. Não sei se... Bom, pessoal, acho que foi muito bom. Esse assunto é infinito, certo? O Teste está fazendo bodas de diamante há 75 anos. E foi muito boa ter essa palestra, que acho que em vários anos de palestra a gente nunca tinha discutido o teste de Turing aqui.
Ó, Primeira vez que isso acontece. Acho que temos várias questões que a gente vai discutir no café aqui. Então, eu queria agradecer de novo o Bernardo, todos aí. Obrigadão, Bernardo. obrigado, Fábio. Obrigado, pessoal. Obrigado. Valeu, Fábio. Obrigado. Muito bom, muito bom. Ah, que bom. Eu estava preocupado com